Olá. Quando a gente tem um filho, tem o desejo de ter um filho, né? A mãe, o pai, a família tem o desejo de ter um filho, a gente sabe que muita coisa muda nessa casa, nessa família, a partir do momento em que surge esse desejo, onde a mulher se sente madura o suficiente para ter um filho, onde ela já está resolvida ou não, e mesmo que não esteja resolvida, porque eu acho que a gente nunca está resolvido o suficiente para ter filhos, né? Porque é uma mudança muito radical na vida da mulher, do homem, da família ali, da casa, do andamento da casa e tudo mais. Muitas vezes a gente espera estar numa profissão adequada para poder ter os filhos e tudo mais. Outras vezes não dá nem para fazer esse planejamento, porque acontece uma gravidez, né? Então a gente sabe que muita coisa muda. E é a partir do momento que há a gravidez, que começa a gravidez, muitos desejos são feitos para aquela criança, né? A família começa a desejar muita coisa que desejaram para ela, inclusive, né? Ela foi desejada também, a mãe, né? O pai, e a partir dali eles começam a desejar coisas para os filhos. Essa coisa do desejo é transgeracional, ela vem de uma geração para outra. O avô desejou para o pai, para a mãe, depois o pai desejou para aquela pessoa e assim sucessivamente. Há uma série de desejos, de ambições, de coisas mal resolvidas, inclusive na família da pessoa, da mãe e do pai, coisas mal resolvidas, que eu não queria que meu pai tivesse feito isso comigo, ou eu não queria que minha mãe fizesse isso comigo, com meu filho eu não vou fazer. Não é? A gente fala muito isso. A gente quer resolver as nossas questões através de nossos filhos. Nossos filhos estão ali para, talvez, atualizar questões nossas não resolvidas, que a gente tem ali inconscientemente. Isso tudo a nível inconsciente, viu, gente? A pessoa não pensa isso, a pessoa não pensa quando tem um filho, ela quer tudo de bom, de maravilhoso, né? Conscientemente, ela quer tudo que o eu quer. Tudo de bom que aconteça para aquela criança, e as mudanças começam a acontecer na casa. E a família está ali atualizando os seus desejos em relação a essa criança, desejando coisas para a criança. E a criança nasce e esses desejos, né? Até o nome da criança, né? O nome do filho, é uma coisa que ele surge de alguma coisa que o pai e a mãe ali viu em alguém, ou num pai dele, ou numa mãe dela, ou em alguém da família, ou um nome que ele admirou de alguém, de um professor, e que ele guardou na memória, ou de um colega que perdeu, ou várias são as hipóteses, né, que a gente pode pensar nisso. E escolhe aquele nome para aquela criança. Então, até o nome da criança é desejado pelos pais, é escolhido pelos pais por um desejo inconsciente. E isso marca a vida da criança. Eu estou falando aqui de marcas que acontecem na vida da criança, esses desejos, essas marcas, né? Até o nome próprio é uma marca na vida daquela criança. E a ordem que o filho nasce também, né? A ordem, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, hoje em dia ninguém tem mais do que isso mesmo. E quando tem, né? Mas a ordem, por que a ordem do nascimento da criança na família, vamos supor uma família de 2 filhos, a ordem é importante ali, porque cada filho nasce no momento da vida do casal, não é no mesmo momento, não é na mesma situação que está ocorrendo naquela família ali. Ela nasce em um ano, outra daqui a 2, 3 anos vai nascer o outro, ou um ano depois, né, minimamente. Então, isso aí altera, porque a vida do casal não é mais a mesma daqui a um ano, daqui a 6 meses. Eles têm um filho agora. Então, a situação é outra, diferente de quando o primeiro nasceu. É uma outra situação. Pode ser até que esse casal estejam vivendo um momento difícil na vida deles, né? Momentos de luto, de uma perda, ou um momento de briga entre o casal, de desavença, de um não estar no mesmo entendimento que estava antes, né? A gente sabe que o relacionamento a 2 é difícil. Então, muitos fatores podem alterar aí a vida desse casal e, consequentemente, alterar a vinda desse segundo filho. Muitas vezes não foi uma criança planejada, foi uma criança que nasceu
ali, né, sem planejamento, aconteceu a gravidez. Então, tem muitas situações que marcam, e eu estou falando aí de marcos que ocorrem na vida daquela criança. E aí a criança nasce e vem ali a atualização daqueles desejos. Porque uma coisa é você planejar, né? Você planejar o que pode acontecer quando esse filho nasce. Eu quero que ele seja mais lindo, maravilhoso, assim, assim. Todas essas questões que a gente deseja para o filho. E quando a criança nasce, a situação é outra, porque aí você tem o filho na mão e você vai ter que se virar com isso, né? Porque é diferente. A casa toda muda, todo aquele processo dentro da casa, né? Os seus horários, os horários do pai, da mãe vão mudar para atender aquela criança, principalmente no início, onde ele requisita tanto, demanda tanto desse pai, dessa mãe, né? E a gente não sabe lidar com isso, porque não fomos preparados para isso. Ninguém teve aula para ser pai e mãe. Ninguém aprendeu a ser pai e mãe, a não ser através dos seus próprios pais, né? Através dos seus próprios pais, se a pessoa teve ou não, é que a pessoa vai aprender a lidar, a ser pai ou mãe. Ela vai aprender junto com aquela criança que está vindo ao mundo ali, também nem sabe como está ali, não sabe nada e vai tudo sendo uma criação. Eu costumo dizer que pai e mãe é uma criação. E esses desejos vão sendo postos em questão ali, né? Quando a criança nasce, você tenta fazer ali aquilo que você acha que é o certo, que é o correto, que é o melhor para aquele filho e que foi aprendido muitas vezes lá atrás na sua família e você vai passando à frente, tanto o pai como a mãe. E a criança vai crescendo, né? Muitas vezes a criança cresce com esse olhar do pai e da mãe, com esse olhar que o pai e a mãe teve para ele, né? Com esse desejo, você é lindo, você é muito inteligente, você é muito esperto, nossa, você faz tudo, você é alegre, você é feliz, ou você é agitado, ou você é barulhento, ou você é muito ágil demais. Então, a pessoa vai dando nomes para aquela criança conforme a atuação dessa criança. Se ela é agitado, se ela é bagunceiro, né? Se ela maltrata o irmãozinho ou não, ela vai dando nomes, né, para essa criança. E essa criança cresce com essas marcas. A criança vai ser marcado ali de todas as formas, pelo desejo dos pais e pelos significantes, que é como a gente chama esses nomes, né? Você é muito bagunceiro, você é muito levado, você é relaxado, ou você é sujinho, você você fala demais, você é faladeira, falador demais. Essas palavrinhas que a gente parece tão simples, né? Mas são significantes que marcam essa criança. Muitas crianças, ao crescer, elas contam. Minha mãe dizia que eu era muito levado, minha mãe dizia que eu era relaxado. Nossa, eu encontro muitos pacientes que contam isso em sessão. Que eu era muito relaxado, que eu era muito sujo, se eu continuasse levado desse jeito, eu ia ser um assassino, eu ia ser um ladrão. Muitas vezes os pais falam isso na hora da raiva e aquilo marca a criança. São marcas que vão ficando para aquela criança. Marcas inconscientes. Ela apaga isso depois, mas fica na mente dela ali. O fato dela apagar, que a gente chama recalque, pela psicanálise, não quer dizer que ficou esquecido. Ele está latente, ele está ali inconsciente, de forma inconsciente. E ele aparece, essas marcas aí que eu estou falando, elas aparecem muitas vezes em sonhos, muitas vezes nas suas atuações, escolhas da vida. Elas vão aparecendo. Você não lembra, mas você atua na vida conforme essas marcas inconscientes e esses desejos. E aí a criança cresce, vamos agora voltando à criança, né, que foi desejada, que teve todo esse aparato aí, ou não, né, ou não, e ela começa a dizer não para isso. A criança cresce e começa a falar, não quero. Não, a criança com 2, 3 anos já começa a dizer não. Não quero. Vamos papá? Não quero. Vamos comer essa frutinha aqui, esse suquinho? Não quero. Eles adoram dizer não, um prazer que a criança tem em dizer não, eu não quero. É o momento que a criança começa a se separar desses pais. Ela já começa a querer mostrar que ela tem um desejo próprio, que ela não quer aquilo, talvez ela queira outra coisa, né? Então ela começa a mostrar que existe ali, apontando para um desejo, que pode não ser o mesmo do pai e da mãe, pode ser outro.
A partir dessa idade já começa aí. E aí depois, mais e mais e mais, ela vai... Esses pais tão idealizados, né? Tão pais, tão heróis, tão idealizados, que quando a gente é pequeno, a gente vê o pai e a mãe como um ideal, como heróis, né? Como pessoas maravilhosas, né? Que sabem tudo e a gente não sabe nada. Eu tenho que aprender com meu pai e minha mãe, eu tenho que ser... Para me ser querido pelo meu pai e pela minha mãe, eu tenho que corresponder a isso, né? Eu tenho que corresponder a esse desejo. Senão, como vai ser? Eles não vão gostar mais de mim, vão me abandonar. Passa essas fantasias todas na cabeça da criança. Só que ela começa a se separar porque é muito forte a questão do desejo. A questão de ser, da sua individualidade, de criar a sua singularidade, de criar o seu eu. O seu eu, né? Consciente e inconsciente também. Então passa por aí, ela começa a se afirmar. Então cresce, é um adulto, e aí a partir dele, tudo que o pai e a mãe falam, ela não segue mais. Muitas vezes não segue a profissão do pai e da mãe, que o pai e a mãe desejou para ela. Muitas vezes não segue aquele trabalho, não segue aquela faculdade, segue uma outra coisa. Muitas vezes quer viajar, morar em outro país. Muitas vezes ela mil desejos, não quer casar, não quer ter filhos, ou a questão sexual também conta aí, né? Se é um menino, pode querer ser menina. Existe os trans, né? O sexo biológico não quer dizer que é o sexo psíquico, que é como a pessoa se sente. Então, muitas vezes, os pais estranham isso. Que isso, meu Deus, esse filho não é mais aquele, não é mais aquele filho que eu criei, não, é outra criança. E é isso que a gente, enquanto pai e mãe, tem que se acostumar. Tem que lembrar, quando quer ter um filho, que esse filho não vai fazer tudo que você quer, que não vai seguir os seus desejos, que ele vai ser uma pessoa totalmente separada de você e diferente de você. E pensar diferente também. Não vai ser aquela criança boazinha, aquela criança que te respeitava, que te adorava, endeusava por toda a vida, não. Na adolescência isso marca muito, mostra muito isso. Justamente na adolescência, quando tudo retorna, o recalcado que está no inconsciente começa a retornar, a criança faz sintoma, a criança fica fechada, né? Ela fica muitas vezes trancada no seu quarto, não quer conversa com o pai e mãe, começa a se indispor com o pai e a mãe, a bater de frente, né? A discutir. E a gente sabe quantos problemas existem entre pais e adolescentes, né? Porque a criança está se afirmando, ela quer ser ela. Independente desse pai e dessa mãe. Se chama esse processo de separação. A criança primeiro se funde, se une com esse pai e essa mãe, logo no início, nesse processo de simbiose, que a gente chama, ela está unida àquele pai e àquela mãe, grudada ali, como se fossem dois em um. E assim vai por muito tempo até ela começar a dizer não, como eu já falei, e se separar, e aos poucos se separando. E crescendo, ela se tornar um adulto totalmente diferente do pai e da mãe. Então é preciso que o pai e a mãe tenham isso em mente, consciência sobre isso, e não achar que o filho odeia, que o filho detesta, que o filho não gosta de mim, meu filho não gosta mais de mim. Muitas vezes eu pego pacientes que chegam falando isso no consultório. Meu filho não gosta mais de mim, meu filho me odeia, parece que ele faz tudo o contrário do que eu peço ele para fazer. Mas não é que odeia, gente, é que eles querem ter o próprio desejo, a vida deles. Eles têm esse direito, não está errado. O que está errado é ficar toda a vida preso ao desejo dos pais. Muitas vezes o desejo dos pais é o mesmo do desejo do filho. O filho quer fazer aquilo mesmo que o pai e a mãe falou, é prazeroso para ele. Outras vezes não é. Ele fica pensando que eu vou fazer isso para satisfazer meu pai e minha mãe, mas não que seja uma coisa que eu queira, uma coisa que eu goste. Eu não gosto. E eu quero fazer o que eu gosto. E o que eu gosto não é isso. E ele tem direito porque a vida dele é única. E é isso que a gente tem que pensar e não achar que isso pode ser um desamor. Criar filhos, quando a gente tem filhos, a gente não pensa nessas coisas. Mas essas coisas vão surgindo depois, né? Que quando o filho cresce e a gente acha que o filho vai ficar pequenininho toda a vida, vai fazer sempre o que você quer. E não vai. Vai ser uma pessoa totalmente diferente, separada de você, e você tem apenas a sua obrigação enquanto pai e mãe colocar no mundo, educar da melhor forma que você conseguir, da melhor forma que você puder, que você dando aquilo que você tiver para dar.
Porque você também veio de uma família que tinha problemas, porque toda família tem. E você vai repassar isso também para essa criança. Ela também não vai ser perfeita, até porque não existe perfeição. Não existe aquele filho perfeito, aquela mãe perfeita, aquele pai perfeito, não existe nada perfeito no mundo. Existe a falta. Existem as dificuldades que a vida impõe pra gente, que a gente muitas vezes não espera. Existem separações, o casal às vezes se separa, e muitas vezes é difícil separação, é cheio de briga, cheio de confusão. Isso, claro, que afeta a criança, no sentido de marcar aquela criança. Né? Marca a criança de determinada forma, que a gente não sabe como ela vai recortar tudo aquilo que aconteceu naquela família, todas aquelas falas que ela ouviu na família, ela vai recortar coisas para ela. E vai ficar com esses significantes, essas marcas que ela viu lá na família dela, ela vai ficar com essas marcas. E essas marcas vão marcar a sua vida, né? Vão, de certa forma, vão alterar a sua vida em determinados momentos. Então, a gente tem que pensar que o filho é outra pessoa. Não ficar achando que e sofrer porque acha que o filho tem, achar que o filho tem que amar toda a vida ele, ou que faz isso porque não tem amor. Não é porque não tem amor, porque ele quer ser ele. E ele tem direito a isso. Fica a dica, papais e mamães, não fiquem chateadinhos não, porque isso vai acontecer com certeza, mas não é pro mal, é pro bem desse filho, e a gente só quer que o filho seja feliz. Eu acho que a única coisa que os pais e as mães desejam, né, é a felicidade dos filhos. É o que ele pôde plantar de bom, de bem ali para aquela criança. Esse que é o desejo dos pais para os filhos. Mas sabendo que eles são do mundo, não são deles. Não, eles não têm a posse sobre esses filhos. Fica a dica, gente. Qualquer pergunta deixa aí para mim, que eu terei prazer em responder. Qualquer dúvida, qualquer comentário. Se inscrevam no canal, de preferência apertem o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo.